Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. E claro, hoje destacamos Diogo Moreira, finalmente vitória do nosso representante brasileiro na Moto2, vinha ensaiando este triunfo e agora a gente celebra e comenta o triunfo dele lá em Assen, GP da Holanda, a catedral do motociclismo. Teremos participação aqui do Diogo e já dou as minhas boas-vindas aos comentaristas do podcast de hoje, começando por ele, Fausto Macieira. Seja muitíssimo bem-vindo, Fausto. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Guilherme Longo, Felipe Mota, burp, salve rapaziada ligada no podcast parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Feliz da vida com vitória brasileira no Templo da Velocidade, logo onde, logo quem e logo derrotando quem, né? Parabéns Diogo Moreira, a gente vai falar muito sobre esse assunto hoje e outros também. É isso aí, Fausto já no alto astral, comentarista mundial de moto velocidade nos canais ESPN, apresentador dos canais ESPN, Felipe Mota conosco também. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Carlos. Time aqui do podcast demais, emocionante. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar, não só sobre a vitória, não só sobre a luta pelo título, mas especialmente pelo feito. Eu acho que é um dos maiores feitos do esporte brasileiro em 2025. Nos últimos anos, quiçá. Não, mas eu tô focando em 25 e eu acho que é um dos maiores feitos do esporte a motor, na velocidade geral. Porque é uma construção e óbvio, se a carreira do Diogo Moreira não fosse à frente, a vitória na Moto2 ela é importante, mas ela fica castrada se não houvesse uma... Mas não, a gente está vendo progressão, um desenvolvimento, uma progressão, e eu acho incrível o que ele fez esse fim de semana. Foi emocionante. Não, foi demais, sim. Até puxando, né, o retrospecto recente. Essa vitória é muito legal, né? A gente tem uma sequência de títulos brasileiros em categorias juniores de automobilismo. O Eric Granados representando muito bem na Moto E, voltando à ação. A gente vai falar dele, aliás, neste fim de semana. Mas Guilherme Longo, seja bem-vindo também. Olha, o feito do Diogo é digno de nota com todas as ressalvas positivas, vamos colocar dessa forma. Seja bem-vindo, Guilherme. É isso aí, salve, salve, galera. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí mais um podcast. Uma vitória que veio na melhor disputa do domingo em Assen, Sim, na melhor corrida do domingo em Assen, e que corrobora aquilo que a gente já discutiu semana passada sobre o Diogo ser um grande showman hoje do Mundial. Foi uma batalha dura, muito boa, e que ele soube jogar com a estratégia perfeitamente, fazendo o Aron Canet errar ali na reta final, e no lugar que ele também poderia ter errado. Ele poderia ter embarrigado a curva depois ali e ter dado espaço pro Canet dar o X. Então ali mostra realmente o quão calculista ele foi e o quão perfeita foi a execução dele. O pega foi muito legal, né? O Fausto já tinha destacado o fato do Diogo ter superado o Aron Canet. O Gui traz isso. O Felipe também vai entrar no métier da corrida. A gente, claro, destaca o resultado aqui de maneira consolidada para a galera. Óbvio, a vitória do Diogo Moreira, Aron Canet segundo e o Mano Gonçalves terceiro. Falaremos da situação de campeonato, mas Fausto, a corrida, o Gui bem trouxe, né? Talvez a melhor disputa do domingo. A gente teve, claro, como praxe, MotoGP, Moto2 e Moto3, mas o Diogo roubou os holofotes no melhor sentido. Pois é, o Diogo foi bem demais, né? E a gente vindo de 3 poles, né? Esperava assim, um pódio na etapa passada, ele acabou fora do pódio. Para o Canet criticou, não foi inteligente. Porra, pelo amor de Deus, né? Então, dessa vez foi a vingança. Vingança veio uma semana depois, né? Foi revenge, adorei, foi bom demais. O Diogo, o Canet tomou a ponta logo na segunda volta, o Diogo ficou ali cuidando dos pneus e 2 voltas do fim, na curva 3, conseguiu uma ultrapassagem, abriu, mas o Canet tentou reagir porque ele precisava daqueles pontos, né, para a disputa do campeonato e acabou não dando certo para ele. E a gente tem declarações exclusivas do Diogo Moreira, cortesia do Manuel Pessino, meu grande amigo que estava lá em Assen e colheu essas declarações. Em primeiro lugar, parabéns, Gino, que está super feliz. Exclusivas. Sim, acho que mais feliz, eu estou tranquilo. Acho que eu tirei um peso de em cima. Fazia já tempo que eu queria ganhar uma corrida e estava demorando, mas eu tô trabalhando muito, então acho que finalmente consegui. Acho que a gente tem que continuar assim agora, mas estou relaxado, acho que me diverti agora. Você chegou agora e não antes. Você passou por uma fase de aprendizagem. Bom, afinal, é o meu segundo ano na Moto2, eu estou aprendendo muito ainda. Com certeza tem muito que aprender, então estava demorando porque, afinal,
os dois primeiros têm muita mais experiência que eu no campeonato com a moto, então acho que isso faz muita diferença. E eu acho que o momento está chegando, estou tranquilo, estou querendo dar passos que depois tem que voltar para trás, então contente e continuar assim. Outra corrida, parecia que você pilhar tudo os pilotos da demais, né? Sim, eu estava mais estudando o final da corrida, era uma corrida muito larga, então a gente tinha que tentar guardar pneu para o final da corrida e era o que eu estava fazendo. Então, é o que eu estava ali atrás, vendo linha traçada, tentando buscar algum lugar para passar na última volta, que a intenção era para passar na última volta, então tive que mudar os planos na última hora assim, e tentar fazer as 2 últimas voltas mais rápida possível para tentar fazer um espaço entre as 2 e acabou que deu certo. Também se deixou passar aí, o que você pensou? Agora que tu... Sim, quando ele deixou eu passar, eu sabia que o que eu estava guardando eu tirei para fora e aí é onde eu me concentrei mais, tentei andar mais solto, mais fino e deu certo. Deu certo porque afinal na última volta eu consegui fazer um espaço e acabei ganhando bem. Então, você se sente candidato aqui? Bom, acho que eu não tenho que pensar no campeonato, eu acho que faltam muitas corridas pela frente. Zero expectativa, né? Sim, bom, isso acho que não importa agora no momento, acho que faltam muitas corridas. Sim que é verdade que eu tenho que acabar sempre entre os 5 primeiros, eu acho que eu tenho que somar pontos e tentar sempre estar ali com eles. E quando faltar 5 corridas para acabar o campeonato, já pensar no campeonato. Sou consciente que tem todo um país atrás, né? Hoje você fez feliz um monte de brasileiros, Jorge. Sim, com certeza fiz muita gente feliz. Eu acho que isso é uma motivação a mais para mim, para continuar assim, trabalhando do jeito que eu estou fazendo e tentar levar a bandeira comigo sempre nas costas. A última, tenho que perguntar pelo moto do MotoGP. Para o grupo todo lutado, qual é a situação, qual é o pensamento? Bom, sinceramente, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer no que vem. Eu estou tranquilo, eu estou fazendo o meu trabalho, acho que isso é importante. E com certeza, fazendo do jeito que eu estou fazendo, eu vou fazer alguma coisa legal que vem. Obrigado e parabéns. Obrigado. Bom demais, né? Bom demais. A entrevista super madura. O Manuel Pessino, meu consagrado no paddock. Felizmente eu o conheço bastante bem, a ponto de pedir, pô, faz uma exclusiva lá para nós. E ele fez, e o Diogo falou muitas coisas interessantes, né? Que não está preocupado com a MotoGP, como foi a preparação da corrida. Depois ele falou também que ele, na sexta-feira, prepara a moto para o domingo, não está muito se importando. Quer chegar nos top 14 para não ficar no Q1, mas está mais preocupado em fazer o acerto da moto para ter um equipamento competitivo no domingo, está aprendendo a lidar com os pneus. Fim de semana maravilhoso. Aí o Canet vem com a desculpa, não, entrei de cabeça, não, quebrei a bolha. Fiou o focinho na bolha, foi fazer o que, né? Me foi o focinho na bolha, porque devia estar tenso lá com o ataque do Diogo Moreira, que vai agora correr daqui a 2 semanas em Sachsenring, uma pista que ele gosta muito. Ele largou em P8 no ano passado, recuou para 13º, chegou em 4º, a 1/10 do Ai Ogura, que foi o campeão mundial, né? O Ogura ficou na 3ª colocação, ele ficou na 4ª posição e ficou ali muito perto do pódio, e agora vai tentar, nessa fase que ele já fez 5 top 5, já fez 2 P4 e fez pódio de segundo, e agora faz vitória. Então o momento é do Diogo Moreira, o momento é para ele atacar. Ele não pensa no campeonato, pensa corrida a corrida, faz o certo, é sereno, é calmo. Você viu como é que ele estava calmo? Ele não estava nem ofegante. Pô, eu teria tirado a roupa lá, né? Porra, teria feito um escarcéu no pódio. Mas parabéns e, sobretudo, admiração para o Diogo Moreira. Vamos ver. E na vitória, no ano passado, foi do Aldegger. Aldegger, Dixon, Ogura e Moreira a 1/10 do pódio lá em Sachsenring. Teremos 2 corridas, Sachsenring e Brno, e vamos ver o que acontece daqui para frente. Porém, hoje, o Brasil, se não estiver nas manchetes de todos os jornais, é porque aqui realmente a gente só considera heróis aqueles que simulam quedas em outros esportes, em outras modalidades, o que não é o caso do motociclismo. Hashtag entendi o recado. Que beleza.
Vamos lá, Carlos Costa. Muito bom. Quem entendeu, certamente apreciou aí a mensagem subliminar de Fausto Macieira. Mas olha, muito legal a entrevista. Muito. Né? Ele é questionado sobre a possibilidade de MotoGP, mas o que eu achei o grande destaque, queria a opinião de vocês, foi ele explicando como ele gerenciou a corrida e o ataque final do Arão Canet. Felipe, se você puder começar. Eu achei também a forma como ele está encarando o campeonato. Já vou entrar nesse ponto, mas indo no que você falou, o Fausto bate na tecla a casca de ferida, que é, né, o carne de pescoço, que é você encarar o Canet na pista. Talvez um dos caras mais difíceis de você dividir ali curva para conseguir ultrapassar, um cara que passa do limite, mas que é o limite dele, não é que ele passa do limite, não. Outro passaria do limite faria besteira, ele passa do limite e dá conta, e o Diogo foi lá, passou do limite, também deu conta e levou a melhor. Mas para mim a questão do campeonato é muito interessante, assim, e o campeonato, briga, não, eu não vou pensar em campeonato, tem muita coisa, eu ainda estou aprendendo, mas aí eu retomo o que eu falei umas 2, 3 edições do podcast, que é a questão da matemática que o Alonso tinha no Mundial dele. Quantos pontos eu cheguei, quantos pontos eu saí em relação ao primeiro. O Fernando Alonso, né? Fernando Alonso. Isso. Boa consideração no mundo da moto, especialmente na Moto 2. O Gonzalez é líder e foi, de todos os ponteiros, o que somou menos. Né? Ele ficou em terceiro. O Canet ficou em segundo e é o segundo do campeonato. O Moreira conseguiu ganhar. Ele tirou 9 pontos para o líder. Se agora a diferença é de 31 pontos, ela era de 40, certo? Então ele tirou 9 pontos e foi para 31. O Fausto cita você também mais 2 provas, depois pausa e tudo mais. Cara, ele tá lá. Ele tá lá. Eu ainda acho que ele corre por fora. Mas é um corre por fora que deixou de ser um azarão que precisa que marcianos invadam o planeta e olhem para Canet e Gonzalez ao mesmo tempo e falem, vou levar esses dois para Marte. São esses 2 terráqueos que eu gostei. Não, ele está na luta e está mostrando valor. E assim, a gente já bateu na tecla várias vezes, mas eu volto. Tirando as 2 corridas problemáticas, quem é que mostra mais performance constante nas últimas 5, 6 etapas? É pole, é pódio, é briga pela vitória direto. Não é assim, vitória, 8º. Vitória eu não digo como êxito, mas como disputa. Mas que seja pódio. 3º, 8º. 3º, 4º, 9º. Não. É esse o range, o alcance dele. A casinha que ele ocupa é essa. E isso eu acho tão legal. Ainda mais depois do que ele falou. Eu ainda estou aprendendo, estou vendo aqui gerenciamento de pneu. E é verdade. Ele ainda está em evolução e tem muito a evoluir. Se ele tendo muito a evoluir, entregar isso, que maravilha. Só passando só um adendo. Manda. Canet, 168 largadas, fez 50 pódios ontem. Diogo, 67 largadas, fez o 5º pódio ontem. Então, isso. O potencial do Diogo, a experiência, tende a crescer. E o Canet tem uma enorme experiência. O que o Fausto falou era inclusive o ponto que eu ia trazer na sequência. Quando a gente olha o top 5 do campeonato, a gente vê o tamanho do trabalho que o Diogo tá fazendo. Porque assim, Manu Gonzalez, 4ª temporada na Moto 2. Arão Canet, 6ª temporada na Moto 2. Jake Dixon, 7ª temporada na Moto 2. Barry Boltus, 5ª temporada na Moto 2. Diogo, 2ª temporada na Moto 2. O piloto de 2ª temporada de Moto 2 que está mais próximo do Diogo é o Denis Onchu, que está em 8º com 55 pontos a menos no campeonato. Então, isso mostra o tamanho do trabalho que o Diogo está fazendo. O Felipe falou das 2 corridas que são um ponto fora da curva. De fato, Holanda agora foi a 10ª etapa do campeonato. Tirando a queda em Termas e os problemas de estratégia no Circuito das Américas, o Diogo tem 8 corridas no top 5. É absurdo. Tem 8 corridas no top 5. São 4 quartos lugares, 1 quinto, 2 segundos lugares e a vitória de ontem. É o suprassumo da consistência isso aqui. Então, o Diogo pode estar falando que não está lutando pelo campeonato. O Felipe falou certo, assim, a questão do azarão e tal. Correr por fora. Eu acho que hoje ele é mais surpresa do que... Eu já não acho que é mais azarão. Mas eu acho que, independente da situação do título, o que ele está fazendo está sim deixando uma marca no paddock da MotoGP. Ele tá certo de falar, eu tô focado no corrida a corrida, não vou pensar na MotoGP agora, porque de fato ele não tem que pensar, ele tem que mostrar, continuar fazendo o bom trabalho que ele tá fazendo na Moto 2. Mas com certeza o paddock da MotoGP tá de olho, porque o nível de consistência que ele tá apresentando esse ano é um negócio
maravilhoso. Apresentando as credenciais, né? Acho que é interessante pegar essa estatística, né? Só passando exatamente a situação de campeonato. Manu Gonçalves com 159 pontos, Aron Canet 154, Diogo Moreira 128. E temos ali na sequência o Jake Dixon com 98. Já um gap razoável do Moreira para o Dixon. E você falou do número de temporadas na MotoGP, por exemplo, o Aron Canet, na Moto2, né, no caso, o Aron Canet tem 25 anos, o Diogo tem 21. É uma diferença de idade razoável aí. E ele vem de uma temporada de novato do ano na Moto2, o brasileiro. Então, realmente, a progressão que a gente destaca, ela é muito visível, né? E acho que esse é o grande atrativo dele daqui pro futuro. Se vai pintar uma vaga na MotoGP ou não, é uma outra história. E se porventura ele fizer uma outra temporada de Moto2, pode ser um caminho também, supondo que ele não seja campeão, né? Se ele for campeão e fizer outra temporada, aí já fica um pouco mais complicado. Fausto, como é que você vê esse futuro breve aí do Diogo? E até mandando a bola para você uma vez mais, tivemos pergunta aqui do Jackson Favorito no último podcast sobre desgaste de pneu. Ele perguntou à época, né, quando o Diogo Moreira ainda não tinha uma vitória na Moto2, o que acontecia ali com esse desgaste do Diogo, se era peso, alinhamento, tração ou pressão de pneu. Se você puder pincelar esse tópico também, acho que vale a pena. Fausto. Pois é, só complementando sobre o potencial do Diogo, no ano passado, quando ele fechou o Grande Prêmio da Alemanha com uma excelente quarta colocação, ele ficou em 18º, estava em 18º no campeonato, agora está em 3º no campeonato. E respondendo a pergunta, o desgaste de pneus decorre do acerto da moto e, sobretudo, do estilo de pilotagem. E o Diogo, na entrevista maravilhosa, mais uma que deu, sempre muito concisa, mas direto ao ponto, falou que está aprendendo a lidar com isso. Então, a gente viu nas últimas corridas como ele está lidando com os pneus, a dificuldade que ele tinha no ano passado, né, que ele recuava bastante, tinha mais dificuldade de controlar isso, e o progresso que ele está tendo em 2025. Então, eu acho que é daí para mais. Acho que todos eles tem um desgaste acentuado do pneu, que foi uma das propostas da Pirelli quando assumiu essa categoria, porque a Dunlop, que era a fornecedora anterior, tanto na Moto3 quanto na Moto2, eles não tinham um grande desgaste, mas também não tinham um grande desempenho, né? Eles primavam pela resistência. Então, desempenho versus resistência em pneu, né? Isso faz toda a diferença. Quanto melhor o desempenho, menor a durabilidade. O Diogo está lidando cada vez melhor com essa equação e os resultados falam por si. Espero que ele faça uma grande corrida. Ele falou que gosta de Sachsen e eu acho que ele vai fazer uma grande corrida lá, se bem que é uma pista que vai sobrecarregar demais os pneus, que é uma pista que de 14 curvas tem 9 para a esquerda, então é uma quantidade imensa de curvas para a esquerda. O pneu aquece bastante para o lado esquerdo, desaquece para o lado direito, e o lado direito é a curva 11, é a cascata, que, porra, você vem com o pneu meio frio e acaba acontecendo muitas quedas por ali. Espero que o Diogo faça uma grande prova, mas ele está aprendendo a cada saída de boxe, e isso é muito bom para ele, e especialmente para nós que gostamos de um motociclismo brasileiro na frente nas pistas internacionais. Boa, tá aí a resposta. Falso, você que está com a gente, manda pergunta aqui na área de comentários do podcast, seja na Motorsport TV Brasil no YouTube, ou seja nos agregadores de áudio. Não esqueça do like, da hypada. Diogo Moreira vencendo, a gente repercutindo aqui. Abordamos muito também essa questão dele não ser mais azarão, mas ser, em tese, o terceiro favorito. Vamos definir dessa forma. Quão bom isso não é pra ele? Porque eu fico pensando que os dois podem se matar lá na frente, o Gonçalves e o Aron Canet, especialmente o Canet, com toda essa pressão que tem por ser o mais veterano. E o Gonçalves agora é o alvo. O Diogo tá lá na boa, franco atirador, super consistente. Como é que você vê essa questão? Eu acho que esse é um ponto muito importante que você traz aqui, porque eu imagino que há 2, 3, 4 etapas, Canet e Gonçalves olhavam um pro outro, tipo enfrentamento de bode, sabe aquela coisa que eles correm cada um para um lado para dar a chifrada e aí eles não estão olhando pro lado. Agora eles têm que olhar e falar, aquele carneirinho ali chamado Diogo Moreira é um bode também. Temos um bode na sala, mas eu ainda acho que eles se veem como protagonista e antagonista, depende de quem você acha, se o Gonçalves sendo protagonista e o Canet também na perspectiva dele sendo protagonista e o antagonista é o outro. Só que eu acho que agora eles falam, tem o Diogo. Mas ainda acho que até o Diogo reduzir para seus 15, 10 pontos, esses dois estão se olhando apenas.
Isso é muito bom. Aí eu acho que você tem muita razão. A única coisa é que eu acho que eles estão vendo essa linha de ascensão do Diogo e já entenderam que é esse aqui que a gente também... Os outros já pularam fora. Não existe mais um quarto. Eles vão encher o saco corrida por corrida, mas pensando em campeonato, não. Não vai ser agora que o Dixon vai ser campeão. Não, 60 pontos atrás já. É isso. Agora é assim, aquela coisa assim, os outros vão encher um saco aqui, o Tio já ganhou corrida em cima do Diogo, inclusive naquela chegada, Dixon já ganhou corrida, legal, esses caras vão encher o saco de quando em quando, o Diogo não, o Diogo vai estar aqui sempre, o Diogo pole, caramba, moleque chato, então assim, mas eu ainda acho que quando eles perfilam e abaixam a viseira, a prioridade e como tem que ser, é Gonzalez versus Canet, Canet versus Gonzalez, e assim, um retrovisor meio ligado, o retrovisor que eu tô dizendo no campeonato, tá? Não na corrida, porque o Diogo Moreira tem largado à frente várias vezes e tá na briga, mas no campeonato um retrovisor assim atento, mas cara, numa dessa seria lindo, assim, a gente não torce por ninguém se machucar, seria lindo um toquezinho ali, cara, e o Diogo perto. Vamos ver. Assim, é realmente uma questão de campeonato real. Mas eu acho que o Diogo tá perfeito. Ele tem que pensar corrida por corrida. Ele não tem que ficar focando na matemática ainda não. Me agradou muito essa resposta dele, porque com esse pensamento ele vai somando os pontos e é isso, né, Gui? Daqui pra frente, basicamente esse esquema. Fausto, queria sua visão também sobre o assunto. Pois é, só indo na linha do que vocês estão falando, o Canet foi vice-campeão no ano passado e o Gonzalez foi terceiro. Então eles achavam que o quê? 25 é nós, é duelo, é nós. Olha, para quem mais? O Dixon. O Dixon é irregular. É vencedor, andou na MotoGP, é irregular. O Alonso Lopes também é irregular. É veloz, é irregular. O Senna Ágil ainda não tem cancha para isso. Então eles olhavam para o resto do grid lá longe, né? Pô, ninguém vai perturbar, vai ser um duelo espanhol. E agora eles veem o surgimento do Diogo, que é uma sombra que está crescendo a ponto... O Gonzalez ainda não se referiu ao Diogo, porém o Canet se referiu ao Diogo algumas vezes, todas elas muito críticas. Então eu fico muito satisfeito de a cabeça do Canet, ele olha isso. E vê o Diogo ali, ó, vê o Diogo no quarto do hotel, ele vê o Diogo. Então eu acho isso muito bom para o campeonato, especialmente para o motociclismo brasileiro. Gui, se você quiser arrematar, porque assim, agora é olhar com esperança, mas também com pé no chão, porque o próprio Diogo adota essa postura e eu acho que é o correto na perspectiva de campeonato. Não, é pé no chão total, não tem como. A questão da experiência dele, né? Ele tá lutando contra dois caras, como o Fausto falou, segundo colocado e terceiro colocado no Mundial do ano passado. Então, são pessoas que já têm um pouco desse know-how de lutar por título. O Diogo tem que continuar fazendo corrida, tem que continuar pontuando, mostrando que tá lá na frente, fazer pole, fazer pódio, mostrar essa consistência. Quando a gente chegar no final da temporada europeia, o Felipe falou ali os 15 pontos, se ele já tiver acumulado aí mais umas 2 vitórias, aí sim é o momento de virar e começar a olhar para o campeonato. O momento ainda não pede isso, pede que ele continue fazendo o bom trabalho que ele tá fazendo agora. Galera, mandem aí seus comentários, celebrações, elogios, parabéns ao Diogo Moreira na área de chat, na área de comentário, no like também, você manifesta a sua alegria pelo triunfo brasileiro. Vamos falar agora de MotoGP, afinal temos a classe rainha, uma vez mais em destaque aqui no podcast. Outra vitória de Marc Marques. O Marc, mesmo não fazendo a pole, vai lá e fatura as 2 corridas do fim de semana, aliás. Tivemos pole position do Fábio Quartararo, uma vez mais, piloto da Yamaha aí vem numa sequência muito interessante de classificações, embora a conversão no resultado de corrida não tenha acontecido, né? Mas a gente teve o seguinte resultado, para quem esteve em Marte, porventura não viu a corrida da MotoGP. Marques vencendo, Marco Bezzecchi botando pressão. Exatamente, no piloto espanhol da Ducati. Bezzecchi italiano da Aprilia, né? A Aprilia segue aí com algumas polêmicas decorrentes de Jorge Martin, a gente vai falar desse assunto. Pecco Bagnaia fechando o pódio ali na corrida principal. Passando rapidamente o resultado da sprint, a gente teve vitória do Marques, Alex Marques segundo e Bezzecchi terceiro. Alex Marques teve a queda depois do arranca-rabo ali com o Pedro Acosta e também tá no estaleiro aí por hora. A gente traz a atualização médica do piloto da Gresini. Mas Fausto Macieira, o esperado, uma vez mais, aconteceu. O triunfo de Marc Marques e olha que ele largou
do fundo do grid, lá na 4ª posição. A gente já viu, claro, tô brincando, na temporada passada ele largar de 13º, 12º e figurar lá na frente. Agora largou de 4º e conseguiu despachar a concorrência ali no circuito de Assen. Fausto? Pois é, mais um reduto do Pecco Bagnaia que foi derrotado, foi estraçalhado, né? E o Mark continua dizendo, não, nessa pista eu não vou muito bem. Tá? Aí depois ele falou assim, pô, engraçado, né? Nas pistas que eu não vou muito bem eu ganho, nas que eu acho que eu vou bem eu perco, né? Porque aconteceu isso já. Então ele falou assim, então não me perguntem nada para a Alemanha, mas é um grande reduto dele. E os redutos do Pecco, apesar do Pecco ter ganho na Alemanha no ano passado, já ficaram para trás e o Pecco não conseguiu reagir. Infelizmente o Alex Marques teve aquele problema do freio, estranho, né? Porque eles têm um protetor de freio para que aquilo não aconteça e é uma peça que é prosaica e deveria vir em todas as motos, né? Porque às vezes você bate em algum obstáculo e pega no freio dianteiro, é chão, não tem o que fazer. Na hora eu não vi, porque às vezes eu tô na internet, né? Então a minha definição de imagem não é tão boa, né? Então, mas quando eu olhei de volta, aquele fumacê ali era de freio e não era freio traseiro, era o freio dianteiro que bateu numa costa. Mas o Mark Marques não tem nada a ver com isso, venceu pela 6ª vez, foi a 5ª dobradinha completa dele, pontuação máxima, tá sobrando no campeonato e vai dizer o quê, né? Ele falou uma coisa assim, o Bezzecchi esteve atrás de mim, mas tentou ultrapassar? Não tentou, né? Então, se fosse o meu irmão, vocês estariam falando, tá vendo, tá protegendo, não sei o quê. Não, que o Bezzecchi queria passar? Claro que queria, só que não tem como passar. O Mark Marques está em grande forma, está em grande forma física, está em grande forma técnica e está com a melhor moto do grid. Então, o normal é o Mark fechar esse campeonato, acho que talvez com 5 rodadas de antecedência, né? Porque tá muito fácil para ele. O Bagnaia começou muito bem, o Bagnaia tinha dificuldade naquele primeiro setor, que era aquelas curvinhas fechadas, que nessa pista você freia muito pouco, grau de dificuldade 2 numa escala de 1 a 6. São poucas frenagens. Então a principal frenagem é na curva 1, aí tem a 2, 3, 4, aí quando sai da 5, que é onde caiu todo mundo, é só fluidez, você pouco freia. Então aí o Bagnaia tinha alguma facilidade. O Bagnaia começou vendendo caro, como sempre, mas não teve ritmo para aguentar a pressão também ao longo de toda a corrida. Acabou mais uma vez fora do pódio, né? Então a gente fica assim impressionado com a rapidez com que o Marques se estabeleceu, mas tudo isso era previsto. Parabéns ao Marco Bezzecchi, a Aprilia subiu para a 2ª no Mundial de Construtores, o que acende uma luz lá no fundo do túnel daquele piloto que é o campeão do mundo reinante, que quer fazer uma revolução no grid. Tá tudo muito nebuloso, só tem uma coisa clara no horizonte hoje. O astro rei é Mark Marques Alentar, com a Ducati número 93 GP25. Eu só isso questiono aí. se realmente o Martin tá vendo uma luz no fim do túnel ou uma luz de alerta piscando na cara dele. A gente vai chegar nesse tópico, porque tem notícia fresquinha sobre o assunto, aliás. Só passando a situação de campeonato, Mark Marques, 307 pontos, vejam só. Alex Marques, 239, Bagnaia, 181. O gap do Bagnaia para o Marques é uma enormidade. 126 pontos e 68 do Mark pro Alex. Nossa, é muita coisa. Aí a gente... Desculpa, eu só queria fazer uma retificação. Na corrida, o Bagnaia foi terceiro porque o Alex Marques caiu. Isso. Na corrida sprint, ele foi quarto. Isso. Ficou fora da zona de medalha. Vamos lá, pau na máquina. Boa. A gente tem ali o Morbidelli, 139 pontos, o Di Giannantonio, 136 e o Bezzecchi, citando aí um dos protagonistas do fim de semana, 6º colocado com 121 pontos, um campeonato bom do Marco Bezzecchi. Mas focando na corrida e na repercussão dela daqui para frente com o GP da Alemanha por vir, a gente fala muito de Sachsenring, o Fausto bem resumiu aqui, um palco em que Mark Marques costuma brilhar. Vai dizer o que agora? Porque essa previsão de 5 corridas de antecedência, eu acho que tá até... Tá na linha de tiro, né? Eu preciso da ajuda aí do seu tablet. Fala. O Marques, pensando em corrida de domingo, o Marques não ganhou as duas que ele caiu, e aí é a da chuva na França. Aqui, ele cai em Austin, Espanha que ele cai, França que é a chuva, e Grã-Bretanha que ele foi terceiro. Tá. Aí é difícil, né? Porque eu ia falar que aquele foi mais pressionado. Essa, uma vez que desconsiderando a da chuva, porque foi uma corrida bem atípica, mas se ele foi terceiro,
Mas para mim, do ponto de vista de luta por vitória, ele liderando, o Bezek perto dele ali na bunda dele foi a corrida mais complicada. E aí, por que eu tô falando isso? Não é sobre o Marques, não é sobre o Bezek, é sobre o Bagnaia. Cara, o Bagnaia comprou um bingo em que ele ganhou, você vai ser terceiro, cara. Assim, não importa o que aconteça. Pode ficar uma bomba atômica. Se sobra não é o Marques, Alex, sim. Foi terceiro ontem por sorte. Que Ele não saco, seria terceiro. Sim. Não, mas a sorte ajuda para ser terceiro. Então, assim, se cair uma bomba atômica, sobrará o Marques em primeiro, as baratas, porque dizem que elas sobram, no caso, para quem não sabe disso, dizem que quando cai uma bomba atômica, sobram as baratas. Para não achar que eu tô citando algum piloto, chamando algum. Quem ele tá chamando de barata? Deixando claro, o Marco Bezek e o Alex Marques não são baratos. É isso. Sobram as baratas. E o Bagnaia em terceiro. Alguém vai estar em segundo, seja lá quem for, o porteiro da pista, pega a moto, vai ser segundo. Caramba, por que eu tô falando isso? Eu achei que o Marques ganharia, o Marque, campeão. Cara, mas o desenvolvimento do campeonato do Bagnaia, ele é imprevisível. Imprevisível no sentido assim, a gente não tinha como em nenhum momento antecipar que ia ser isso, que não importasse quem caísse, vai cair o Alex Marques. Porque se fosse assim, não, ele tá perdendo só pro Alex Marques. Não. O Alex Marques cai, vai aparecer alguém. Aí esse alguém cai, vai aparecer outro alguém. Caramba, aparece qualquer um. Acosta? Não tô falando sobre o Bezek, não tô falando sobre o Di Antônio, o Morbidelli, não. Tô falando, rola uma coisa meio randômica sobre o segundo lugar, exceção ao Alex, que foi segundo consistentemente, e o Bagnaia não vai. Cacilda, meu. Nossa, a variação da segunda força que a gente vem falando. Cara... Uma corrida é a Aprilia, uma é a Honda, outra é a Yamaha. E o Bagnaia tá sempre atrás deles. E que fique claro, eu não tô me exaltando aqui com revolta ao Bagnaia, porque eu queria muito esse duelo. Vai acabar com 5 etapas de antecedência. Acho ruim. Assim, eu não gosto, mas acho legal por ser o retomada do Marques. O Marques imponente é legal. Você fala, caramba, o que o cara passou, esse é o Marques. A gente tá falando desse gigante. Mas não tem embate. Eu achei que esse encontro na Ducati, falei isso aqui, era uma das coisas mais potentes do esporte em 2025. E, cara, foi uma fumaça. Isso não aconteceu em lugar nenhum. É uma pena. Na minha opinião, é uma grande pena pro fã, assim. Eu, como fã do esporte, lamento. E, o Bagnaia é um bicampeão do mundo. Isso, respeito. Se a gente for parar pra ver, único momento, em 10 corridas até agora, 20 se contar as sprints, que a gente teve o Bagnaia mais ou menos aguerrido lutando, foram 15 voltas em Mugello 2 semanas atrás. Semana passada, aliás. Ali ele me empolgou um pouco, mas ali, morreu ali também, né? Morreu na corrida. Ele morreu no meio da corrida. Então é absurdo, assim. A gente tem 10 corridas, o Bagnaia venceu uma, nem sprint o Bagnaia venceu até agora. Inclusive, eu tava calculando aqui, o Bagnaia está mais perto do Morbidelli no P4 do campeonato do que do Alex Marques no P2. São 58 pontos do Alex pro Pecco e do Pecco pro Morbidelli são 42. Exatamente. Então, isso dá a dimensão também do campeonato ruim do Pecco Bagnaia. Fausto, o Felipe traz aí essa alusão atômica, fazendo as devidas ressalvas a animais, mas é muito representativo isso que ele traz, porque realmente, entre corrida, sai corrida, muda o P2, é Alex, não é Alex, e o Bagnaia tá lá tomando fumo para chegar no pódio, cara. Pois é, são 6 pódios pro Bagnaia esse ano. Porém, ele só não tomou poeira do Pedro Acosta, porque o Pedro Acosta ainda não entendeu os pneus. Né? Ao contrário do Diogo Moreira, o Acosta vai, gasta pneu, fica para trás, porque ele andou na frente do Bagnaia também andou na frente do Bagnaia. Aí o Bagnaia falou assim, precisamos mudar algo, mas não sabemos o que é. Pô, então tá difícil, né? Porque a gente já vamos chegar na metade do campeonato na próxima etapa, e o Bagnaia tomando um vareio do Marques, e era esperado, do Alex Marques, era inesperado, tomou um vareio do Bezek, também tomou um vareio do Di Antônio, então tá ficando para trás, né? Tomou o vareio do Morbidelli. Então a situação dele é muito difícil. A Ducati não prima por ser paciente, né? A Ducati demitiu o Stoner porque estava doente, tipo, o cara tava doente. Demitiu o Stoner, demitiu o Marco Melandri, demitiu o Jorge Lorenzo. Então eles não primam por esperar alguém se recuperar. A fase é ruim, demite mesmo. Então
acho que se continuar desse jeito, a vaga do Bagnaia está ameaçada em 2026. Por quem? Não se sabe ainda. Talvez até pelo próprio Bezzecchi, né? Porém, não pelo Martin, né? Mas pelo próprio Bezzecchi. Então, a situação do Bagnaia é bastante desesperadora, especialmente porque ele não sabe o que melhorar. Melhorou o freio, deu uma melhoradinha, mas não é suficiente. Nada que ele faça é suficiente. Assim como o Bezzecchi falou, melhorei bastante a minha moto, mas não é suficiente para buscar o melhor piloto do grid com a melhor moto do grid. Então, é muito difícil, especialmente no Bezzecchi não está sob ameaça, sob pressão. Quem está é o Bagnaia, que tem 2 títulos mundiais e 2 vice-campeonatos. Vai ser interessante ver essa questão do mercado daqui pra frente. Manda, Gui. Eu só queria comentar sobre isso, né? Porque o Fausto vem falando sobre essa questão do Pecco tá potencialmente mais ameaçado, dado o fiasco que está sendo esse ano. E aí eu volto à história que surgiu na imprensa italiana de que o sonho da Yamaha para 2026 seria uma dupla Quartararo e Pecco Bagnaia. Imagina você ter a possibilidade disso de fato se concretizar no ano que vem. Seria uma coisa muito doida. Seria bastante. E seria um outro desafio daqueles pro Pecco Bagnaia, hein? Chegando numa outra moto com um piloto ao lado do nível do Quartararo, bicho. Com o motor que é 4 em linha ainda. E bem de saúde, coisa que o Rins não consegue performar, não consegue desempenhar, porque não está bem de saúde. O Bagnaia está em forma. Mas olha, eu apostaria no Quartararo nesse duelo interno aí. Mas vamos ver se de fato isso se materializa. Mas vai tomar outra poeira, né? Então, esse é o problema. O cenário que se apresenta pro Bagnaia não é dos mais favoráveis a ter nesse sentido. Agora, a gente falou da Aprilia, do Jorge Martin, tem notícias sobre o piloto espanhol, o atual campeão da MotoGP, né, Gui? Temos aí 2 notícias, 3, na verdade, muito interessantes, todas a partir do fim de semana. E eu queria destacar, né? Toda vez que a gente tem alguma atualização da treta do Martin, tira e queda. O Bezzecchi vai bem. É isso. A primeira treta, ele vai e ganha a corrida. Agora a gente teve o Valera, que é o empresário dele, falando, não, o Martin tá livre para assinar com quem quiser. Bezzecchi vai lá e mete um P2. Então acho que o Martin tem que ficar quieto. Enquanto o Martin fazer as coisas na surdina, a Aprilia vai mal. Alguma coisa acontecer publicamente, a Aprilia vai bem. Mas vamos falar aqui dessas tretas todas, porque a partir da declaração do Valera, o Carmelo Espeleta deu quase que um ultimato muito forte em relação ao Martin. Ele falou o seguinte, não vamos aceitar uma inscrição de piloto com pendências judiciais no ano que vem. Então, ele tem que resolver essa questão. Se for um término de contrato de comum acordo na justiça, a questão até o fim do ano, ele tem que resolver esse acordo com a Aprilia, senão ele vai ter entrada no ano que vem barrada pela Dorna. E agora, num tom um pouco mais positivo, o Martin vai receber a autorização médica para o teste, né, aquele teste de retorno, uma mudança no regulamento para quem está afastado há muito tempo, poder treinar com a própria moto, mas Martin não corre no GP da Alemanha. O mínimo que ele pode voltar é Brno, né, que é a próxima etapa. República Tcheca, a volta de Brno, a última corrida antes da pausa de verão. Então, vamos ver. Parece que o teste pode até ser essa semana ainda, mas nada confirmado. Torcer pra ele não cair de novo nesse teste, né? Felipe, Jorge Martin aí vivendo uma temporada daquelas dignas de pesadelo, hein? Cara, o que eu acho muito curioso, né? Eu ia falar interessante, não é interessante, é curioso. O cara teve um ano mágico 2024, né? Um dos títulos mais bonitos, no sentido poético da coisa, né? Ele, sem ser uma equipe de fábrica, o que é raro do raro, aí vai, ganha de um campeão, bicampeão, contra todas as Against All Odds, como a música de Phil Collins, que no caso ele fez para o divórcio dele, mas se aplica ao divórcio do Martin em relação à Ducati e ao divórcio que ele quer ter, talvez, de forma precoce, mas que está virando batalha judicial cheia de ramificações. Né? Mas ele tem uma vitória poética em 2024, aí um acidente, aí retomada ali com acidente, na recuperação estamos falando, né? E aí acidente, e aí treta. E aí, quando ele começa a treta, a Aprilia começa a andar melhor. E aí vem agora os organizadores falando, ou você resolve ou você dança. Cara, é uma novela triste. É o que você fala, você usou o termo pesadelo. Depois de 2024, isso é um sonho, sabe? É aquele sonho que você, quando acorda, fala, eu sonhei mesmo. Onírico pra caramba.
triste, eu acho muito triste. Acho que tem participação dele. O Fausto já falou muito aqui quando a gente tocou no tema sobre o fato dele ser um cara explosivo, intempestivo, e isso até como piloto, e o quão em 2024 ele soube dosar isso, soube ser cerebral, ser menos Martin raiz e mais Nutella, e deu certo. Embora o Martin raiz tenha todas as suas valências como um piloto rápido que é, eu acho muito triste o que a gente está vendo. E acho difícil também entender ali a parte errada dele, assim, acho que ele errou, e ao mesmo tempo, acho que aqui ele tem um ponto. Assim, virou um emaranhado, um bololô, mas que eu acho que o grande prejudicado vai ser ele próprio se ele não conseguir achar o timing aí nessa história toda. A imagem dele vai pro lixo, né? Porque ele sai do ano passado como o herói. O cara que na equipe satélite bateu o piloto da equipe oficial. O primeiro a fazer isso em mais de 20 anos, depois do Rossi. E aí agora ele vira meio que o vilão da temporada, se for parar pra ver. O combo dele com o empresário, hoje são muito mal vistos no paddock. Sim. E tem que ver em que condições físicas vai se dar esse retorno dele. Claro. Né? Que tem esse asterisco que é da mais alta importância, aliás. Fausto, o Jorge Martin aí um 2025 mais do que sofrido, hein? Pois é, assim, acho que o Jorge Martin não volta nem na Alemanha, nem na República Tcheca. Talvez volte na Áustria ou na Hungria, que são 2 rodadas duplas, né? A gente vai ter um fim de semana de intervalo, uma rodada dupla, depois as férias de verão estão cada vez menores, e mais outra rodada dupla, Áustria e Hungria, onde os pilotos andaram na quinta-feira. O Diogo andou, segundo consta, não foi divulgada a telemetria, fez o segundo melhor tempo. O Diogo fez, acho que o melhor tempo foi do Toprak, e o Diogo fez o segundo melhor tempo, andou o Vierge, andaram vários pilotos lá, ninguém gostou. O Diogo evitou criticar, mas ninguém gostou, falando que a pista é muito ruim, muito travada, com poucas áreas de escape, a estrutura é boa, a pista é ruim. Mas sobre o Jorge Martin, ele fez uma revisão hoje em Barcelona, sobre o escafoide da mão direita. Já quebrei escafoide. Porra, escafoide é osso ruim de travar, não está consolidado. Acho que ele não corre antes das férias de verão, não corre. E as costelas também não estão consolidadas. Então ele fisicamente está mal, mentalmente está mal. Tem essa declaração do Valera, rebatido pelo Alberto Puig, que disse que está de braços abertos para recebê-lo. Aí o Espeleta entrou na história dizendo que não vai aceitar um piloto que não esteja livre do contrato. Aí o Alex Espargaró entrou na história dizendo que não entende como é que se o piloto não quer ficar, a equipe o mantém. Mas o Martin já passou por isso. Passou por isso quando a Ducati contratou no meio do ano, né? Contratou, acho que na Catalunha, o Marc Marques, e ele ficou convivendo numa equipe onde ele não ia ficar, e nem a própria equipe ia ficar, né? A equipe mudou de marca, então ele está acostumado a viver esse constrangimento. Porém, eu acho que a situação dele é muito ruim, e assim, teve uma situação que não dá para esquecer. O Bezzecchi, biscoito em italiano, o Felipe conhece, é complô, é conspiração, né? Aí, quando o Bezzecchi fez medalha no sábado, o que ele levantou? Um biscoito. Ele levantou um biscoito, né? na comemoração. E ontem, quando ele fez segundo a 6 décimos da vitória, mas nunca tentou ultrapassar, se fosse o Alex ia eu criticar, mas como é o Bezzecchi, não criticaram, ele botou na placa de P2 um biscoito. Na placa de P2. E ele colocou um biscoito ao lado do número 1. Ele botou um biscoito ao lado do número 1. Pode olhar, tem lá. Então, o que ele está dizendo? Ele está passando a mensagem da Aprilia, ou seja, a força dele na Aprilia é cada vez maior. E a força do Martin na Aprilia é nula, é abaixo de 0, é polar. Então, acho que a situação do Martin é muito difícil. E já surgem, acho que vai dar tribunal, e a multa parece, né? São rumores do paddock, a multa parece que é de 4 milhões de euros para ele sair. Tá? Então, se ele tiver que sair, ele vai ter que pagar 4 milhões de euros. Será que ele tem? Deve ter, né? Mas vai ficar zerado. Você vai entrar no cheque especial para pagar, porque a Honda não pode pagar para ele. A Honda pode fazer o quê? Emprestar para ele por baixo, por trás, né? E ele pagar parcelado para a Honda descontar, fazer um desconto em folha, né? no salário dele lá. Então, a situação é muito difícil e surgem já as informações ou as possibilidades de quem será o sucessor dele. Eu anotei aqui: Ogura, Luca Marini, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Manuel Gonzalez, Aron Canet e Diogo Moreira.
anotei essas possibilidades hoje, do que está sendo falado no paddock da MotoGP. Então, situação do Martin é polar, é abaixo de zero o conceito que ele tem, e eu acho que ele está sendo muito mal orientado. O Valera pode ser sagaz, mas não é político, e isso pode sobrar, inclusive, para quem? Para o Pedro Acosta. E segundo consta também, o Pedro Acosta recusou uma proposta da Honda e quer ir para a Ducati. E aí, o que está se fazendo? O que está se armando nos bastidores? A Ducati chega lá e pagar a VR46 o salário do Pedro Acosta. E aí já começa a dança das cadeiras. E aí, quem roda? Didier Antônio? Morbidelli? Morbidelli já está pensando, né, na Aprilia. Então, tá uma dança do piloto doido. Sabe aquele samba do piloto doido, do Stanislau Ponte Preta, que não é da época de vocês, mas é da minha? Tá assim. Uma bagunça generalizada, causada. Se no ano passado o Marques causou a bagunça, quem causa o caos em 2025 é Jorge Martin e companhia. Essa história do Fausto é fantástica. Tem um tema pior. A história do biscoito eu achei maravilhosa, porque eu não entendi a história do biscoito, e agora ele traz aí o lado. Só fiquei numa dúvida. Era biscoito ou era bolacha, Fausto? Não, era biscoito. Porque bolacha também tem duplo sentido. Biscoito em italiano tem um sentido de conspiração, complô. E o Bezzecchi, não satisfeito de levantar um biscoito in natura, um biscoito mesmo, levantou o biscoito. Porra, quem que mandou ele? Quem que pediu, né? Não mandou, mas pediu. Levanta o biscoito lá. O Rivola que pediu, a Aprilia que pediu, a Piaggio que pediu. E ontem ele colocou o número dele, P2, e embaixo ele botou 1 e o biscoito. Então, o complô tá armado e é flagrante, e a Aprilia não vai abrir mão. Ou vai receber 4 milhões, ou vai brigar nos tribunais para receber talvez até mais do que 4 milhões de euros. Sim. E os resultados do Bezzecchi vão dando força à Aprilia até juridicamente. Segunda no Mundial de Construtores é a Aprilia. Pois é, então. É o melhor não Ducati do grid. Isso o Jorge Martin não pode argumentar. Agora, foi citado aí um certo Alex Marques, que acabou tendo um incidente ali sobre o qual já tratamos, com o Pedro Acosta, questão da proteção do freio. O que temos de atualização sobre o Alex Marques, Gui? Operado ainda no domingo à noite, então já iniciou a recuperação, mas a Gresini não fala nada se vai ser já a volta para o Sachsenring ou não. E também, passando pelo departamento médico, a Honda falou que o Mir ainda está aguardando uma tomografia para ver se tem uma fratura na clavícula direita. Ele deve perder o teste que a Honda vai fazer em Brno para poder focar num retorno na Alemanha também. Juan Mir, outra vítima aí desse GP da Holanda. Fausto, pediu a palavra? Manda bala. Pedi, não, falei com um ortopedista, eu tenho ortopedistas amigos, especialmente o Dr. Abdenur lá de Ribeirão Preto, São Paulo, que, porra, na época do Mark Marques fizemos várias conversas, entrevistas, ele entende bastante desse assunto e é cirurgião ortopedista. Então, ele falou assim, não tem a menor condição de consolidar, esse é o segundo metacarpo da mão esquerda, né? Não tem a menor condição, pelo menos não é da direita, não tem a menor condição de consolidar. Acho que não corre na Alemanha, deve correr, pode correr na República Tcheca. Porém, ele falou assim, isso, você, né, eu, nós, assim, vis mortais, esses caras são de outro planeta. Então, talvez engesse o dedo dele lá, o Alonso correu de dedo quebrado, então pode ser que as coisas caminhem para esse lado. Porém, é pouco provável que ele corra na Alemanha. E só falando em tombos, tivemos ontem 24 quedas, um GP super acidentado, 64 acidentes, já temos na temporada 432 tombos. E quem está em P1 nesse ranking de quedas? Honda. Quem com quem? Joan Mir, que ontem, para não fugir a regra, caiu de novo. O Mir caiu 13 vezes. Na Moto2, temos o Jorge Navarro puxando esse ranking ruim, né? Com 11 quedas. E na Moto3, empate. E a MotoGP tem sprint e as outras classes não tem. A Moto3 foi a mais cadente. Empate na Moto3 entre o neozelandês Cormac Buchanan e o espanhol Davi Almansa. 14 quedas para cada um. Então a gente espera que ninguém se machuque, porque o Mundial é perigoso. A gente brinca, mas é perigoso. Cada vez que eles saem da garagem, arriscam uma lesão séria ou uma lesão letal. Porra, sim. Aliás, até esse fim de semana a gente teve moto explodindo. Aquela cena do Ogura na sexta-feira foi impressionante, ver o jeito da moto engolfinhar em chamas, assim. Foi imediato o impacto. Aquilo foi surpreendente de ver. Para quem não acompanhou, a gente vai colocar na tela aí imagens ilustrativas. Foi preocupante, inclusive. Por sorte, não aconteceu nada de pior. Falso citou Moto3, tivemos mais uma vitória do José Antônio Rueda.
Ele que fez a pole, inclusive, lá em Assen, e lidera o campeonato com sobra, né? 187 pontos para o Rueda. O Álvaro Carpi, que é o segundo colocado, 118. É isso, Fausto? Sim, mais um passeio do Rueda, tá sumindo. Assim, previsões para o campeonato. Tem duas clássicas, né? Rueda na Moto 3 e Marc Marques na MotoGP. Na Moto 2, as coisas estão muito mais parelhas, né? 3 pontos separam o primeiro do segundo, o Diogo vem ali perseguindo, mas na Moto 3, José Rueda, até porque tem o melhor equipamento, em número de vitórias, agora está 101-90 entre KTM versus Honda desde 2012, quando começou a sucessora da 125, a 250 4 tempos Moto 3, e nada indica que esse panorama vai mudar. A Honda não venceu nenhuma, até porque os pilotos da Honda, um deles é o Almanso, que cai. Falando em queda, a queda do Luneta quebrou tíbia e fíbula da perna direita. Na última chicane, ele caiu. Essa chicane sempre acontecem muitos acidentes ali. Caiu, foi atropelado pelo Furusato, que não tinha o que fazer, né? Tivemos várias bandeiras vermelhas ao longo do fim de semana, um fim de semana tremendamente acidentado. Luneta tá fora, eu acho que dessa primeira metade do campeonato, só deve voltar em agosto na Áustria. Fazendo aqui a ronda do Mundial de Moto Velocidade lá em Assen, Meu Deus. temos Moto E em destaque, com o retorno de Eric Granado, né, Gui? É isso aí. Semana passada a gente estava, né, com uma certa dúvida se o Eric voltaria ou não. Na quinta-feira a gente teve a confirmação. Então o Eric sofreu aquele acidente gravíssimo na abertura da temporada em Le Mans. E como a Moto E tem um calendário mais espaçado, conseguiu voltar na segunda etapa em Assen. E para ele, 3 P7. Classificação, 7º lugar. Corrida, 7º lugar. Corrida 2, 7º lugar também. Para ele mesmo comentou isso no Instagram, né? Era o máximo que eu conseguia dar naquele fim de semana, mas o que importa é que eu voltei, é que eu consegui dar conta do fim de semana. E realmente, assim, 2 corridas bastante movimentadas. A primeira vitória do André Mantovani e a segunda do Alessandro Zacconi. Os dois estão ali na liderança do campeonato. O Mantovani na ponta 74, o Zacconi 61. O Eric, que não pontuou na última etapa, conseguiu agora 18 pontos. A questão do resultado, claro, a gente sempre espera algo do Granado, até pelo retrospecto histórico dele na Moto E, né? Um dos maiores vencedores da categoria. Mas agora acho que o foco é voltar e uma coisa de cada vez, né? Depois foca em vencer e tudo mais, né, Felipe? Exato. Eu tive a oportunidade de conversar com o Granado semana passada e ele descrevia que nesse momento ele tem dores e dificuldade para caminhar, né? Que ele sente menos dor até na moto do que andando pelo peso que coloca na perna. A gente não pode esquecer, o acidente do Granado poderia ter tido proporções realmente graves. Quer dizer, teve, mas a gente poderia muito mais graves. A gente podia estar chorando até agora se ele estivesse no chão a hora que a moto acertou ele. E ele podia, inclusive, ter sido acertado pela moto com os 2 pés fixos no chão, o que também seria mais grave. Então, acho que diante do que poderia ser, menos mal, agora é torcer para ele voltar bem, mas ao mesmo tempo ganhar todo o bem-estar ali, toda a questão inicial de voltar a andar numa boa, que a gente esquece o risco desse esporte e como eles todos, os motociclistas, voltam estrupiados, né? Os caras voltam ali no bagaço. Então, legal, é bom ele voltar a competir bem? Mas ao mesmo tempo é bom ele voltar a ter uma qualidade de vida ali boa. Ele que é ciclista também, um super atleta. Vamos torcer para que dê tudo certo. Fausto, é isso. Celebrar o retorno muito mais do que cobrar um resultado nesse primeiro momento, né? Pois é, o Eric fez 2 P7, né? A próxima etapa é só na Áustria, então ele vai ter bastante tempo para convalescer. Como o Felipe disse, ele é um grande atleta, tem um excelente preparo físico, é um ciclista de mão cheia. E falando em ciclismo, a gente vai ter a partir do sábado o Tour de France, mais uma edição dessa centenária prova de 5 a 27 de julho, dia do meu aniversário, dia do motociclista. Eles vão rodar 3.200 km e o Eric vai estar certamente acompanhando. A ESPN vai mostrar com o Renan Couto e o Celso Anderson, que o Celso chama o Eric de cururu, né? Mas o Eric é muito bom no ciclismo, roda centenas de quilômetros direto. Na corrida, o Mattia Casadei, que é o campeão, era o líder do campeonato, campeão de 2023, companheiro do Eric na LCRE, teve uma atuação desastrosa, né? Ele, tava liderando a corrida 1, né? Fez a pole, né? Tava liderando a corrida 1, caiu na última volta,
Porra, caiu na última volta sob bandeira amarela. Quer dizer, teve que cumprir dupla... Numa corrida de 7 voltas, ele teve que cumprir dupla volta longa na corrida 2. Né? Já se ferrou na 1, não pontuou. Teve que cumprir a volta longa e caiu na volta de apresentação. E essas motos, pô, são pesadas para levantar. Eu até achei o procedimento meio confuso. Não era um procedimento específico da Moto que exige bombeiro e tudo mais. Não foi assim. E o Casadei, com isso, ficou para trás, recuou de líder para quinto no campeonato. Parabéns ao André Mantovani, cabeludão lá. Eu gosto do Mantovani porque é italiano, exuberante e tal. E o Kevin Zanoni venceu a corrida 2. O Mantovani lidera o campeonato, o Zanoni vem em segundo e o Casadei recuou para quinto. O Eric está em 12º, mas a gente tem 50 pontos em jogo a cada rodada da Moto2. Então faltam ainda 250 pontos. Então todos eles podem se recuperar, avançar bastante, inclusive o próprio Eric nesse restante de temporada, que é muito compacto, mas oferece muitos pontos a cada etapa. Boa. Ó, sempre temos aqui aquele quadro das competições para além do Mundial de Moto Velocidade, né? E hoje, como é praxe, abordaremos outra disciplina. Roda a vinheta porque falaremos de motocross. Hora então da gente falar da queridinha de Fausto Maceira, ama motocross, fez etapa ali de Southwick, em Massachusetts. E olha, na 450 cilindradas, só da ele, Jet Lawrence, venceu a quinta em 5 etapas. E tá bem tranquilo ali no campeonato. 240 pontos pro piloto da Honda contra 202 do Eli Tomac, piloto da Yamaha. E o Hunter Lawrence na sequência ali com 197. Na 250 cilindradas, Seiden Diggen venceu a quarta em 5 etapas. Então também se desenhando um domínio aí. Diggen, que é piloto da Yamaha, lidera com 244 pontos, bem à frente do Yoshimoda da Honda 186. Próxima etapa já nesse fim de semana em Redbud, Michigan. Fausto, o que dizia aí do Ama Motocross em Massachusetts? Pois é, a pista de areia, difícil, curva 1 à direita, então você tem que soltar o freio antes de entrar na curva, muitas quedas. Na 450, o Jet e o Hunter, os irmãos australianos, são os Marques do motocross, né? Então, sumiram, não teve jeito, fizeram primeiro e segundo, os dois irmãos andando bem demais. O Eli Tomac da Yamaha fechou o pódio nas duas classes, nas duas corridas, está em terceiro no campeonato, porém perseguido muito de perto pelo Hunter Lawrence. O momento do Hunter é mais forte do que o do Eli, acho que ele vai passar já em Redbud. E na 250, Hayden Diggen sumindo, né? Sumindo na frente, sem adversários. O Yoshimoda anda rápido, mas não está 100% fisicamente, caiu, muita gente caiu e esperamos que na próxima etapa a coisa mude. Porém, o panorama indica franco favoritismo para os Lawrence, especialmente o irmão mais novo, o Hunter, o Jet, na 450, e o Hayden Diggen, filho do Brian Diggen, piloto do motocross estilo livre, sobra na 250. A gente vai fechar esse campeonato que tem 12 etapas e vamos para o Super Motocross no segundo semestre, que paga $1 milhão para o vencedor na 450. Quem é o favorito para botar mais $1 milhão no bolso, porque ganhou no ano passado? Jet Lawrence. Quem é o favorito para botar $500 mil no bolso na 250, no Super Motocross? Hayden Diggen, repetindo o que fez no ano passado. Então, tá fácil para os americanos na MX2 e tá fácil para os australianos na 450 MX1 MXGP. Boa, essa premiação aí para fazer inveja a Jorge Martinho, seu agente, né? Porque talvez eles precisem de umas cifras milionárias aí daqui para frente. Felipe Mota, obrigado pela participação no podcast agradeço. Hoje. Cara, eu vou roubar de você, Fausto, não adianta. Não adianta, bordão não dá para roubar, mas Diogo Moreira, tamo junto, muito legal, muito legal. É um cara demais, tamo na torcida. Vamos que tem mais por vir. Registrando aqui o chat sobre o Diogo na última etapa, na última edição, aliás, do podcast, o Amauri Race Team de Jesus Silva mandou o seguinte: Diogo tem nos dado muito orgulho, pra cima, Diogo. Falou isso antes da vitória, agora ainda mais. Yeah. O Newton Santos Jr. mandou um comentário na última edição também. Depois das corridas de domingo, essa resenha é obrigatória. Parabéns, Brap. Gui, valeu por mais um programa. É uma edição especial, né? Falar da primeira vitória do Diogo, tem um sabor a mais aí. Então, vamos para a próxima, porque faltam 2 ainda para a pausa de verão. E Fausto, o programa hoje é especialíssimo, né? Temos que celebrar e dar o devido peso e valor ao que foi visto lá na Holanda. Valeu, Fausto! É isso, o nosso hino voltou a tocar na Holanda, que já tinha tocado lá antes, com o Alexandre Barros. E também, agora, na próxima etapa,
em Sachsenheim, na Alemanha, nosso hino já tocou lá com o Alexandre Barros e a gente faz muitos votos para que tenhamos uma nova edição verde e amarela daqui a 2 semanas aqui no podcast. Mas até lá tem muita coisa para acontecer. Valeu, rapaziada, obrigado. Valeu, Felipe. Pô, há precedente no BRAP, o Mark Marques faz, o Alex Marques fez ontem. BRAP, então não, mas, a gente mas eles podem. Universal. Eu sei. É que eu, com você aqui presente, gente, pelo amor de Deus, a família Marques tem esse direito, a família Mota nem tanto, mas tudo bem. Meus pequenininhos, o João já fez BRAP, tem foto do Fausto Macieira com o João fazendo BRAP. Beijo, Fausto. Valeu, outros virão. Valeu, rapaziada. Obrigado, aquele abraço. Acelera, Brasil. É isso aí, galera. Sentar o dedo like, hypar e manda seus comentários que a gente lê nas próximas edições do podcast. Até a próxima segunda. Um abraço.